11 pessoas no mundo, uma é diabética, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. No Brasil, cerca de 16 milhões de pessoas têm a doença e dependem da aplicação da insulina para viver. Em 2021, é celebrado o centenário da descoberta desse hormônio que salva vidas e revolucionou o tratamento do diabetes. A doença não tem cura, mas tem controle. É o que você vai ver nesta edição do Viver Melhor. As causas, os tratamentos, os estudos mais recentes que apontam para a melhoria da qualidade de vida. Dentre os destaques, a pesquisa sobre o potencial de um dispositivo apelidado de pâncreas artificial, que permite que os pacientes gerenciem os níveis de açúcar no sangue com segurança e eficácia. Tem ainda os estudos sobre o transplante de células-tronco, desenvolvido por pesquisadores brasileiros. Mas antes de falar sobre os tratamentos, tipos e consequências, é preciso compreender como a doença age no organismo. Vamos acompanhar a reportagem. Quando uma pessoa come ou bebe alguma coisa, os sucos gástricos fragmentam os alimentos em minúsculas partículas de um açúcar simples, chamado glicose, a principal fonte de energia do corpo. A glicose passa para a corrente sanguínea, onde o hormônio produzido pelo pâncreas, a insulina, naturalmente produz a quantidade necessária para transferir a glicose do sangue para as células. Quando a pessoa tem diabetes, o organismo não fabrica insulina e, portanto, não consegue utilizar a glicose adequadamente. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Apesar do nome, são doenças diferentes, que possuem duas coisas em comum: a deficiência na produção da insulina e o excesso de açúcar no sangue. O tipo 1 é uma doença autoimune que faz com que o pâncreas pare de produzir insulina definitivamente. No tipo 2, o pâncreas ainda produz insulina, porém, além de ser insuficiente, ela não pode ser plenamente metabolizada pelo organismo por causa da resistência da insulina que ocorre nos órgãos e músculos. O diabetes não tem cura, mas dá para viver bem e viver melhor, com atividade física, alimentação saudável e uso correto de medicamentos. E vamos falar sobre essas questões e outras que envolvem o diabetes. Eu recebo hoje no programa a professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, doutora Carla Carvalho, e a endocrinologista Denise Franco. Olá, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença. Olá, Rafaela e minha colega Denise. Fico muito contente de poder participar disso. Eu acho que vale a pena a gente comentar duas coisas do ponto de vista fisiológico, ou seja, de como é que o organismo funciona. O diabetes é uma doença conhecida há milhares de anos, mas, na verdade, como doença mesmo, a primeira vez que apareceu escrita em algum lugar foi em 1812. E aí, bem lembrado, está fazendo 100 anos que a insulina foi identificada pelos pesquisadores Bunting e Best. Isso é muito bacana, e particularmente pelo fato de usarem cães para compreensão do mecanismo dessa doença, né? Mas eu gostaria de fazer dois comentários assim, gerais com relação ao diabetes. O tipo 1, ele é menos frequente na população, embora seja muito dramático. Agora, o mais comum é o tipo 2, esse que você chamou a atenção de resistência à ação da insulina. Por que eu gosto de falar sobre isso? Primeiro, resistência à ação da insulina é uma situação até fisiológica. Por quê? Quando a gente está crescendo na adolescência, quando a mulher está grávida, ou quando a gente envelhece, aparece esse contexto de resistência à ação da insulina. É uma coisa de adaptação do corpo da gente. O problema é que, em algumas situações, essa resistência à ação da insulina não é vencida pelo pâncreas. E, com isso, ele não consegue manter uma secreção de insulina que vença essa resistência. E aí vai aparecer o diabetes. Hoje em dia, o maior problema para essa resistência à ação da insulina não ser vencida pelo pâncreas e secretar mais insulina é o que a gente está tendo como uma verdadeira epidemia, a tal da obesidade. Então, hoje em dia, essa questão da obesidade é um problema que a gente precisa estar atento para o diabetes do tipo 2, que é o mais frequente. Por que eu falo isso? Porque tem a ver com duas grandes mudanças ao longo de vários anos, na verdade, até séculos, a gente poderia dizer, né? Décadas até séculos,
que envolve uma alimentação cada vez mais, vamos dizer assim, promotora da gente ganhar massa adiposa, e também por termos cada vez mais menos atividade física nos nossos dias, no nosso dia a dia. Se a gente conseguisse realmente entender o que acontece por trás do organismo da gente, certamente a gente poderia fazer escolhas melhores e provavelmente postergar muito mais o aparecimento da doença, quem sabe até nem ter, ou com certeza reduzir a chance também de aparecer as complicações, né? Doutora Denise, falta muita informação, né, e conscientização também das pessoas. Sem dúvida, Rafinha, eu acho que é uma coisa mais importante da gente chamar a atenção depois, acho que a Carla explicou bem essa diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, a gente deve lembrar que mais de 50% das pessoas que têm o diabetes tipo 2 não sabe que tem. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, ele é fundamental para que as pessoas estejam atentas no risco e que elas procurem ajuda. Porque a maior parte das complicações que nós temos relacionadas a esse açúcar elevado no sangue, elas podem ser prevenidas. Então, informar, ele é fundamental, porque é o primeiro passo para alguém que tem a doença ou já tem alguns sintomas da doença, ficar atento. Porque o que é mais difícil é a gente aceitar uma doença que é crônica, como o diabetes, né? Então, quanto mais a gente, logo no começo, informa para a pessoa o que é a doença, como ela funciona, como a gente lida com ela e que, principalmente, a vida da gente não termina quando eu tenho o diagnóstico. Quais são os indícios de que tem alguma coisa errada? O que a gente considera como pré-diabetes, doutora Denise? Então, nós chamamos de pré-diabetes uma situação em que você já tem o açúcar elevado no sangue, né? Ele já não é normal. Então, qual é o normal? Então, acordar com uma glicemia até abaixo de 100, então 99, a gente acordar com até 99 miligramas por decilitro, esse é um valor que a gente tem como referência, e durante o dia, depois de uma refeição, depois de 2 horas após a refeição, ela esteja abaixo de 140. Esse é o que a gente gostaria que tivesse. Como é que eu faço o diagnóstico de que eu tenho diabetes? Então, para eu chamar de diagnóstico, eu tenho que ter pelo menos 2 medidas dessa glicemia, desse açúcar de manhã, maior ou igual a 126. E se eu fizer aquele teste que a gente costuma falar, lembra aquele teste de tomar um monte de açúcar e ver como fica a glicemia depois de 2 horas? Nós chamamos de teste de tolerância à glicose. Esse teste, se eu tiver acima de 200, eu já tenho diagnóstico de diabetes. Mas se esse meu teste ficar entre 140 e abaixo de 200, ou seja, 2 horas depois que eu tomei aquele monte de açúcar, que é um açúcar padronizado, a gente diz 75 gramas de glicose, e aí eu vou dosar 2 horas depois, ele tem que estar abaixo de 200 e acima de 140, porque aí a gente pode falar o que a gente chama de pré-diabetes. Tem uma outra forma da gente também fazer o diagnóstico, ou seja, saber se a pessoa tem no pré-diabetes, é quando eu faço um exame chamado hemoglobina glicada, que é a média da glicemia dos últimos 3 meses daquele açúcar que está no sangue. Se ele for entre 5,7 a 6,4, eu também chamo de pré-diabetes, porque acima de 6,5, maior ou igual a 6,5, eu faço o diagnóstico também de diabetes. Tá? Doutora Carla, há 100 anos era descoberta a insulina, esse hormônio que salva vidas, a senhora já colocou um pouquinho aqui no início, e lá naquela época o diabetes tipo 1 era sinônimo de morte. Até o advento da insulina, aquelas pessoas que tinham o quadro, né, de uma urinação, um volume urinário muito grande, um emagrecimento muito grande, e eles detectavam a glicose até 1700 e pouco, testando, né, percebendo que tinha açúcar na glicose, porque o excesso de glicose ele vai ser filtrado pelos rins, e o rim não consegue reabsorver, então ele sai fora
Ele sai na urina e, com isso, arrasta água. Por isso, um volume urinário muito grande. E eles identificavam provando aquela urina. Por isso, o nome diabetes mellitus. Diabetes de um volume urinário grande, sifão, e mellitus adocicada. Bem, quando tinha esse quadro, fatalmente aquelas pessoas morriam. Eu ia complementar apenas assim, que o diagnóstico, quando você tinha o diagnóstico antes de 1921, a pessoa que tinha esse diabetes, né, o diabetes tipo 1, ela tinha em torno de 8 meses de sobrevida, porque ela era colocada numa dieta a gente fala assim, de baixo teor de carboidrato. Na verdade, era quase uma dieta de inanição. E essa era a dieta que a gente tinha, porque você tinha que diminuir o aporte de carboidrato dessa pessoa. Essa dieta que a gente coloca, low carb, low carb, low carb, era a dieta que a gente colocava as pessoas que tinham esse diagnóstico. Pensando aí nos anos 40, quando a gente já teve assim, uma evolução, final dos anos 40, onde você teve não só uma evolução na forma da produção dessa insulina, né, que foi descoberta lá em 21, mas também a tecnologia que a gente teve de evolução com relação a essa insulina, aquela sobrevida das pessoas que eram só de 8 meses, ela já tinha aí mais de 20 anos depois do diagnóstico. Eu assim, gente, mas o que acontece? Aí nós tivemos toda a tecnologia também envolvendo aí o tratamento, melhorias do diabetes, melhorias de diagnóstico, melhorias de como tratar e prevenir as complicações. Chegando aos dias de hoje, praticamente quem tem o diagnóstico de diabetes tem uma sobrevida muito próxima da vida de quem não tem a doença. A gente já falou aqui um pouquinho que é importante estar atento porque o corpo dá sinais, mesmo que tímidos, né? E descobrir a doença no início pode evitar consequências mais graves. Sobre esse assunto eu conversei com o Eduardo e a Denise, ambos com diabetes tipo 1. Vamos conferir. Os olhos deram o primeiro sinal de alerta, mas Denise não percebeu o recado do corpo. A nutricionista e professora de 42 anos perdeu a visão aos 23 por causa do diabetes. Eu chegava das festas de madrugada, comia 2 cachorro-quente, tomava refrigerante, como se não tivesse diabetes. Porque, na verdade, a diabetes é silenciosa. Falo para meus alunos que aquela imagem que tem nos hospitais de uma mulher pedindo silêncio, né, uma enfermeira, eu falo que o nome dela é diabetes, porque é silenciosa e quando a gente acorda para cuidar, às vezes já é tarde. Com Eduardo Castilho foi diferente. O diabetes estava controlado, a alimentação equilibrada, assim como o uso dos medicamentos. Mas em 2017, depois de um tombo da motocicleta, ele sofreu uma fratura na perna. Ficou internado por 40 dias, usou gesso por 3 meses. O material comprimiu a perna, provocou uma ferida e infecção. Diante das complicações, o aposentado já previa pelo desfecho traumático. Como infeccionou, eu tive muita febre. E aí alterou completamente a diabetes, né, que passou a ter 400 e pouco de diabetes, e a pressão 7/4. Eu já tinha percebido, porque foi necrosando, os ossos estavam expostos. Desculpa. E eu percebi e vi que não ia ter jeito mais. Porém, a vida continua. Tá aí, tô com a prótese, tô andando. Claro que não é a mesma coisa, mas tô vivo. Adaptados à nova condição, Denise e Castilho reaprenderam a viver. Ando de moto, ando de triciclo, viajo, estou sempre acampando. É bola para frente, né? Castilho andando de moto, a Denise dançando ali, vamos tocar a vida. Mas, doutora Carla, doutora Denise,
amputações e a cegueira são mais comuns do que a gente imagina? Por favor, doutora Denise. Na verdade, a cegueira, se nós falarmos uma principal causa de cegueira no Brasil, é em decorrente de uma complicação chamada retinopatia diabética, né? E que, se nós pudéssemos diagnosticar de maneira adequada e prevenir de maneira adequada, sem dúvida a gente teria menor incidência dessa complicação. E assim como as outras complicações do diabetes, se eu trato adequadamente e principalmente a gente faz uma coisa chamada exame físico, exame laboratorial, para avaliar e observar ao longo dos anos como está o controle dessa glicemia e como está aqueles órgãos que a gente chama de órgãos-alvos. Se eu faço a prevenção, eu diminuo a complicação. Eu vou pedir licença para vocês agora, porque a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre os avanços no tratamento contra o diabetes, o transplante com células-tronco, o pâncreas artificial, os debates em torno da tão sonhada vacina. Detalhes para daqui a pouquinho, eu volto já. O Viver Melhor está de volta. Cientistas do mundo todo trabalham em diversas frentes para melhorar a qualidade de vida das pessoas com diabetes. Estudos com resultados iniciais promissores indicam que, em breve, os pacientes vão poder contar com pâncreas artificial. Esse e outros assuntos você confere agora no quadro Avanços. Pesquisadores das universidades de Cambridge, na Inglaterra, e de Berna, na Suíça, testaram o potencial de um dispositivo apelidado de pâncreas artificial em pessoas com diabetes tipo 2 e insuficiência renal. O objetivo inicial era substituir as injeções de insulina para pacientes que vivem com diabetes tipo 1. E agora os pesquisadores também conseguiram adaptá-lo para ajudar pessoas com diabetes tipo 2. Nada mais é do que um sensor na pele que mede a glicose da pele, olha que engraçado, manda um sinal para o pâncreas artificial, que nada mais é do que uma bomba de insulina. É mecânico, parece um pequeno celular. Ela tem insulina no reservatório, e olha que interessante. Ela lê o valor da glicose e produz insulina de acordo com a necessidade, por um software de inteligência artificial. Então, é um pâncreas mesmo, porque, afinal, ele vê a glicose e toma a atitude sozinho. Então, isso dá qualidade de vida para o paciente, que hoje tem que fazer isso pensando. Ele tem que analisar a glicose, ele tem que analisar o que ele vai comer, ele tem que contar carboidratos e está para sair a qualquer momento. Existem várias empresas privadas mundiais correndo atrás. Já existem estudos em humanos com resultados excelentes. Dr. Carlos Eduardo Barra Cury é pesquisador da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e um dos pioneiros no estudo de células-tronco para tratar o diabetes. A pesquisa chama a atenção do mundo todo e os pacientes testados já ficaram até 10 anos sem usar a insulina. Humberto é um deles. Fiquei 10 anos, depois eu voltei por um tempinho. Parei novamente e agora eu aplico, mas eu aplico uma dosagem muito pequena ainda hoje, só de uma insulina basal, onde no mínimo eu teria que aplicar pelo menos de 3 a 4 vezes ao dia a insulina e hoje eu aplico uma vez só. Miguel também comemora resultados positivos. 2 dias após a introdução das células-tronco, eu parei de tomar insulina, fiquei assim por 3 anos e meio, mas tem uma grande vantagem que foi um bom controle glicêmico no início da diabetes. Então, eu já tive glicadas que é a média da glicose bem elevadas e isso não gerou nenhum impacto negativo na minha córnea, nem nas extremidades, como ponta do dedo e dedo da mão e dedo dos pés,
que são as complicações diabéticas. O que a gente faz? A gente desliga o sistema imunológico do paciente com quimioterapia, isso mesmo, a quimioterapia parecida com a do câncer, e religa com as células-tronco da medula óssea do próprio paciente. Então, de fato, 90% dos pacientes que foram incluídos na nossa pesquisa até hoje ficaram livres de insulina em algum momento. Vamos voltar à nossa conversa aqui com as minhas convidadas, doutora Carla Carvalho e doutora Denise Franco. Bom, acompanhamos na reportagem os avanços, as pesquisas em torno do diabetes. Doutora Carla, sobre o transplante com células-tronco, nós acompanhamos que é uma pesquisa, um tratamento, um mecanismo um pouco agressivo, mas que indica bons resultados, né? Olha, a ideia do pâncreas, do transplante de pâncreas é excepcional. No entanto, acho que a gente sempre tem que pensar que mesmo um transplante, ele precisa ser controlado. O sistema imunológico do receptor precisa ser controlado. Então, acho que a grande dificuldade ou a grande preocupação a ser vencida são as drogas imunossupressoras que vão ter que ser usadas aí nos transplantes. Uhum. Agora, sem dúvida, vencendo essa etapa é uma ideia fantástica, porque aí seria o mais próximo do que é o fisiológico. É um tratamento bastante agressivo, né? É bom a gente enfatizar também, com a realização de quimioterapia, inclusive a quimioterapia realizada para tratamento do câncer, né, doutora Carla? Sim, então, é essa a ideia, né? O preparo da pessoa que vai receber e a manutenção daquele, vou chamar de enxerto, né? Vou chamar assim, do tecido que foi transplantado, ele requer medicação para controlar o sistema imunológico daquela pessoa. E, em geral, esses medicamentos têm efeitos colaterais. Vou dar só um exemplo. Um simples, que seria o corticoide, né? Ele diminui a resposta imunológica, mas ele, por exemplo, piora a ação da insulina. Então, você vê que neste contexto tem uma dificuldade. Se isso for vencido, ou quando isso for vencido, sem dúvida vai ser um avanço incrível no tratamento dos indivíduos que têm o diabetes e necessitam de insulina. Né? Deixa eu só complementar, porque assim, o transplante de célula-tronco ainda não é um tratamento, tá? É importante a gente deixar bem claro que o que a gente tem é ainda está numa fase experimental e eu ainda não tenho cura do diabetes com esse tipo de tratamento. É bem importante a gente enfatizar isso. O pâncreas artificial, doutora Denise, já estamos aí no estágio avançado, inclusive com boas notícias, né? O paciente ele vai poder equilibrar melhor, fazer a conta ali de forma mais fácil e sem contar que a qualidade de vida também, né? Como é que a senhora avalia? Olha, sem dúvida, pâncreas artificial, ele ainda não está do jeito que a gente gostaria, porque o paciente ainda precisa informar quanto ele vai comer, a quantidade de carboidrato que ele vai comer e o momento em que ele vai comer. Mas, sem dúvida, está melhorando muito a qualidade de vida de quem tem acesso a essa tecnologia. Né? Ela já está em alguns locais do mundo, a gente tem na Europa, já tem aqui, mesmo na América Latina, já tem alguns países que já convivem com esse pâncreas artificial. E no Brasil está logo chegando aí, provavelmente ou no finalzinho desse ano, ou no começo do ano que vem, a gente já vai ter a possibilidade de ter acesso a essa tecnologia que tem mudado vidas. Não temos também ainda, estamos na fase de pesquisa em relação à vacina contra a diabetes. Eu imagino que os seus pacientes, né, doutora Denise, devem se questionar, poxa, em um ano conseguimos a vacina contra a Covid-19 e até agora não temos a vacina contra o diabetes. Eu quero, por gentileza, uma palavra das duas em relação a essa questão. Eu vou só resumir assim de uma forma mais simples. É assim, quando a gente fala, por exemplo, no caso da vacina para o diabetes tipo 1, a doença autoimune, ela não é só um ataque direto ali naquela celulinha. Ela tem
vários processos que estão acontecendo que foram estimulados pelo sistema imunológico. Então, não é tão fácil assim a gente achar, você não tem igual aqui nessa situação de Covid, por exemplo, que eu tenho um vírus, eu localizei o vírus, eu sei como ele funciona e a gente consegue resolver, na verdade acelerou até o processo e conseguiu resolver aqui em termos de vacina. Mas para o quadro do diabetes tipo 1 é um pouco mais complicado e por isso que assim que a gente ainda não tem a vacina pronta para isso, porque a gente não tem um vírus para atacar, a gente não vai atacar o sistema imunológico de uma forma assim agressiva, pelo contrário, a gente tem que ser mais assertivo, porque senão eu comprometo, como a Carla mesmo chamou a atenção, a gente acaba comprometendo todo o outro sistema imune que é importante para a gente, né? A defesa da gente ela é importante. Então, de uma maneira geral, a gente nem sabe se vacina é a melhor opção em termos de tratamento aqui para o nosso paciente, ou de um recurso de cura, não é? Temos outros avanços, então, né, doutora Carla? Dá para controlar a doença até a vacina chegar, ou a vacina pode nem chegar, porque a gente está falando aqui de uma doença autoimune, né? Na verdade, eu acho que só ia completar, assim, comentando, né? Não tem um alvo, mas é um monte de alvos. E aí, na verdade, não tem jeito de desenvolver uma vacina específica. Por outro lado, as questões relacionadas à alimentação adequada e atividade física, que são hábitos de vida que a gente pode modificar, são essenciais para qualquer tipo de diabetes e em qualquer fase. É claro que, dependendo da fase, a atividade física tem que ser controlada, mas, no geral, essas duas coisas a gente não pode esquecer. Mas o acesso é algo muito sensível, porque desde 2006 nós temos uma lei federal que versa sobre o assunto, sobre o acesso desses pacientes ao Sistema Único de Saúde, a distribuição de medicamentos de forma gratuita, mas dar efetividade a isso é mais complicado, né, doutora Denise? Qual é o cenário hoje real? Sem dúvida, é uma das grandes dificuldades. Você não pode promover, estimular um tratamento se o paciente não tem acesso a esse tratamento. Então, fica difícil para a gente mudar o tratamento se eu não tiver acesso. A gente caminhou muito, né? Se eu pensar, eu me formei em 85. Na época, a gente não tinha, nem eu prescrevi, não sabia se meu paciente ia tomar ou não a medicação, porque ele não tinha acesso. Hoje a gente tem acesso às insulinas básicas, eu tenho acesso aos análogos de insulina, que são insulinas melhores. Tenho acesso, por exemplo, às pontas de dedo, né? As glicemias que a gente chama de glicemia capilar. Paciente com diabetes tipo 1, eles hoje, se a gente orientá-lo direitinho, ele pode ter acesso. E esse último ano, a gente também pôde prescrever uma medicação, que é uma medicação de ponta, para um paciente com diabetes tipo 2, em termos de melhorar o tratamento dele e diminuir o risco de doença cardiovascular. Nós temos que fazer muita coisa ainda, porque a gente não está lá. Mas eu tenho acesso hoje a essa medicação, à tecnologia. O que é mais importante é a gente estar unido, sabe? Então, assim, as pessoas que têm diabetes precisam saber que ela tem a doença e elas têm que buscar os seus direitos, mas ela também tem deveres. Então, é importante a gente, como um cidadão, participar deste processo, né? Reunir e buscar a luta para como a gente faz. Ter acesso, ligar-se, fazer associações de pacientes para a gente buscar a melhor forma de melhor se cuidar. Eu quero agradecer demais a participação da professora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, a doutora Carla Carvalho, e a endocrinologista Denise Franco. Muito grata pela participação de vocês e até a próxima. E muito obrigada a você também que acompanhou mais uma edição do Viver Melhor. Na próxima semana, mais um tema relacionado à saúde, qualidade de vida, bem-estar. Eu te espero. Até a próxima. Tchau, tchau.